Evangelho de João, capítulo 4, iremos ler o versículo 47. Quando você achar, diga graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47 diz assim, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus ele está mostrando aqui uma tendência do ser humano. O ser humano ele tem uma tendência a acreditar somente naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode tocar. Porém, você vai aprender hoje, através da palavra de Deus, que para você viver as maravilhas do Senhor, é necessário que você aprenda a primeiramente crer. Então eu vou reler aqui o versículo de número 48 que diz: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Agora eu leio e você repete em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Agora eu te pergunto, você crê que esta palavra vem de Deus? Então coloque o evangelho sobre o assento e vamos aplaudir ao nosso Deus. Feche os teus olhos e comece a dar glória a Deus. Vai aplaudindo e dando glória. Continua. Aplauda e dá glória a Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. E ninguém veio aqui para ver o homem. Por isso toma o teu lugar neste altar, que eu diminua e o Senhor cresça. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, por favor, e vamos meditar na palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor. Jesus, ele vai voltar para uma cidade aonde ele operou o primeiro milagre do seu ministério, que foi quando ele transformou a água em vinho. E quando Jesus volta para essa cidade chamada Caná, um oficial do rei Herodes, o qual estava com um filho doente à beira da morte, ele vai ouvir falar das maravilhas que Jesus ele faz. E esse oficial, quando ele ouve falar das maravilhas, dos sinais que Jesus opera, o coração dele se enche de esperança, o coração dele se enche de fé, de maneira que ele agora vai deixar de lado a sua posição como oficial do rei
Herodes. Esse homem era um procurador do rei Herodes. Um procurador é uma pessoa que tem autoridade para agir no nome de outra pessoa. Um procurador é alguém que recebe a autoridade para agir em nome de outra pessoa. Então esse homem, ele era alguém que era de confiança do rei Herodes. Era uma pessoa que tinha posição, era uma pessoa que tinha prestígio. Mas veja só que coisa, de nada adianta a pessoa ter prestígio, de nada adianta a pessoa ter posição, de nada adianta a pessoa ela ter fama e até dinheiro, se ela não tiver Jesus Cristo. Esse oficial do rei, ele tinha tudo, mas não tinha nada, porque o dinheiro dele não vai ser capaz de salvar o seu filho. A posição que ele ocupava não vai ser capaz de salvar o filho dele. E o que ele vai fazer agora? Quando ele fica sabendo que Jesus está ali na região, ele vai até Jesus. Veja que até a pessoa mais poderosa, ela precisa buscar a Jesus Cristo. Você está compreendendo isso, sim ou não? Até aquela pessoa mais poderosa, até aquela pessoa que acha que está acima de tudo e de todos, ela está sujeita a passar por situações de impossibilidade, a qual somente Jesus pode reverter. Só Jesus pode fazer o impossível. Só Jesus pode salvar da morte. Só Jesus pode salvar da condenação. Somente Jesus. E esse oficial, ele agora vai deixar de lado os seus títulos, ele vai deixar de lado toda a arrogância, e ele vai até Jesus, e ele diz: Jesus, vai comigo, vamos comigo lá na minha casa, porque o meu filho está à beira da morte. Mas veja que Jesus não faz acepção de pessoas. Olhe para mim, Dona Maria, seu João. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando aquele homem diz: vamos comigo lá na minha casa, Jesus vai dizer: calma, meu filho, eu tenho que terminar aqui de atender a multidão, eu tenho que terminar de fazer o meu trabalho, eu não posso ir imediatamente lá na tua casa, mas fica tranquilo que eu vou. Não está escrito isso aqui, mas a gente subentende isso. Por quê? Veja o versículo de número 49. Diz assim, ó: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele vai fazer o pedido a primeira vez e não vai ser atendido de imediato. Ele vai querer agora apressar Jesus. Senhor, desce depressa, vamos comigo, o meu filho já está morrendo. Veja que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele age da mesma maneira para com o rico e para com o pobre. O homem, se fosse outro homem no lugar de Jesus, ia dizer: puxa vida, é o oficial do rei Herodes, deixa eu ir logo, porque esse homem tem autoridade, ele tem prestígio. Mas Jesus, ele não age no nosso tempo. Jesus, ele não age no nosso tempo e do nosso jeito. O agir de Deus é no tempo dele e do jeito dele. E às vezes ele deixa o negócio ficar no limite,
e tem vezes que passa do limite. Como foi o caso de Lázaro. Quem lembra da história de Lázaro? Quando Lázaro ficou doente, Marta e Maria mandaram um mensageiro avisar Jesus. Elas mandaram um recadinho. Elas se achavam tão íntimas de Jesus que elas mandaram um recado. Tem gente que se acha tão íntimo de Jesus que acha que não precisa vir na igreja buscar. É o famoso crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Ele não quer vir na igreja buscar, ele quer que o pastor ore, ele quer que fulano ore, ele quer que Beltrano ore, mas é você que tem que vir, é você que tem que pessoalmente buscar ao Senhor. Marta e Maria mandaram um mensageiro. Aí o que aconteceu? A palavra diz que Jesus não foi imediatamente atender o pedido delas. E o que aconteceu com Lázaro, hein? O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Ele morreu e ficou 4 dias sepultado. E quando Jesus chega lá, Marta, quando ela vê Jesus, ela vem correndo, mas ela não vem para adorar, ela vem para se fazer de vítima. Ela vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela quis dizer: o meu irmão está morto por sua culpa, o Senhor chegou tarde, o Senhor chegou atrasado. Só que Jesus não chega nem antes, nem atrasado, Ele chega na hora certa, e quando Ele chega, é para mudar, é para transformar. Oh glória, diga glória a Deus. Então veja, Jesus não vai atender de imediato aquele homem. Ele vai terminar de fazer o seu trabalho, só que aquele homem, ele vai pedir de novo, ele vai dizer: Senhor, por favor, desce depressa, antes que meu filho morra. Ele achava que se o filho dele morresse, já não tinha mais jeito. Ele achava, por isso que ele disse: vamos depressa. Olha para mim, às vezes é necessário, para que o céu se mova em teu favor, é necessário que você faça como esse homem. Às vezes não, sempre. Se você quer que o céu se mova, se você quer que o céu venha intervir na tua vida, você tem que fazer como esse homem. Em primeiro lugar, esse homem se humilhou. Em segundo lugar, esse homem, ele orou, e ele vai intensificar a oração. Há momentos, meu querido, que é necessário você intensificar a oração. Há momentos que nós precisamos de uma resposta urgente. Quem aqui precisa de uma resposta urgente? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Quando se precisa de uma resposta urgente, você tem que ir para um outro nível de oração. Ao invés de orar, você tem que clamar. E o clamor, ele é diferente da oração. A oração é uma conversa, a oração é um diálogo, mas o clamor é um grito de socorro de alguém que precisa de uma resposta urgente. Você está orando e parece que Jesus, Ele não está agindo. Clame, 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 faça como Bartimeu. Bartimeu, ele clamou a primeira vez e nada dele receber resposta. Clamou a segunda vez e a multidão disse: cala a boca, ele não vai te ouvir. Mas ele clamava ainda mais alto. Talvez é isso que está acontecendo com você. Você tem orado,
Você tem feito campanhas e tem pessoas dizendo para você: deixa de ser besta, você está perdendo tempo indo nessa igreja, você está perdendo tempo fazendo campanha, deixa de ser bobo, nada vai mudar, não tem jeito para o teu casamento, não tem jeito para o teu filho, não tem jeito para essa empresa. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em causas perdidas. Para Ele não existe causa perdida. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de maravilhas, e operando Ele, quem impedirá? Oh glória! Diga glória a Deus. Agora, o problema de muitas pessoas é justamente essa questão aqui, ó, versículo 48. Jesus, ele disse: se não virdes sinais e milagres, não. Olha para mim. O problema é que muitas pessoas querem primeiro ver, para depois crer. E não é assim que Deus age, não é assim que Deus trabalha. Primeiro você tem que crer, e depois Deus, Ele vai fazer o impossível na tua vida. Foi isso que Jesus disse para Marta. Quando Ele chegou lá, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: calma, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Se creres, verás a glória de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: se creres. Diga: se creres, verás a glória de Deus. Quer dizer que existe uma Qual é a condição? Se creres. Você tem que crer, meu querido. E muitas vezes é difícil crer quando tudo está dizendo que não vai dar certo. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É difícil crer quando as circunstâncias ao nosso redor estão dizendo que não tem jeito, que é o fim. E nós, como seres humanos, somos levados a viver pelo que vemos. É ou não é? É uma tendência do ser humano. Quem aqui lembra de Abraão? Abraão é chamado na palavra de Deus de pai do quê? Mas teve um momento que o Abraão, ele ficou borocochô. Teve um momento que o Abraão ficou capiongo. Entende o que é capiongo? Eu aprendi essa palavra lá no Juazeiro do Norte. Um abraço para todo o povo lá do Juazeiro. Capiongo quer dizer uma pessoa triste, abatida, uma pessoa que está meio borocochô, muxoxa, entende? Sim ou não? O Abraão, ele ficou capiongo, ficou muxoxo, porque se passaram 20 anos e nada da promessa se cumprir. E na época que Deus fez a promessa já era difícil essa promessa se cumprir, porque ele tinha 75 anos. Passaram-se 20 anos e nada. E a esposa de Abraão era estéril, e ela já tinha cessado o seu ciclo menstrual, ela já não tinha mais, ela já não ovulava mais. Então as circunstâncias estavam mostrando para Abraão: Abraão, essa promessa não vai se cumprir, essa promessa não vai acontecer. E o Abraão ficou triste.
O Abraão ficou cabisbaixo. E Deus então vai aparecer para Abraão em visão e vai dizer: Abraão, não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí o Abraão vai começar aquela ladainha, sabe? O Senhor falou que ia me fazer pai de uma nação, mas até agora o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, que era um mordomo na casa de Abraão. E Deus disse: não, Abraão, quem vai ser o teu herdeiro não é o Damasceno Eliezer. Quem vai ser o teu herdeiro é aquele que você vai gerar. É aquele que você vai gerar. E o Abraão continuava lá, capiongo. Aí Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda, vamos dar um passeio, Abraão. E quando Abraão saiu da tenda, Deus disse: Abraão, olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se é que você pode. E o Abraão começou a contar. Começou a contar, daqui a pouco ele disse: Senhor, já perdi, foi a conta. Pois é, Abraão, assim como você não consegue contar as estrelas, assim é o que eu vou fazer na tua vida. Meu amado, o Abraão, que era pai da fé, ele ficou abatido porque ele deixou de olhar para a promessa. Ele deixou de olhar para a palavra e confiar para olhar para as circunstâncias. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós desanimamos, enfraquecemos e até paramos de caminhar porque nós deixamos de olhar para a palavra. Nós deixamos de confiar na palavra para confiar naquilo que as circunstâncias estão dizendo. Porém, meu amado, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que pareça ser impossível, continue crendo, porque aquele que fez a promessa não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, não dê ouvidos à voz das circunstâncias. Diga, só ouça a voz da fé. Amém? Amém? Jesus, depois que aquele oficial do rei Herodes, ele fez aquele pedido tão caloroso, e muitas vezes Jesus espera isso de você. Ele espera que você venha quebrar o protocolo. Ele espera que você venha sair daquela formalidade e venha realmente rasgar o coração diante dele. Pois a palavra diz que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Quando aquele homem rasga o coração, olha o que vai acontecer. Versículo 50, João capítulo 4, versículo 50 diz: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu. E o homem creu em quê? Ele creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Você tem que se apegar à palavra, meu querido. Você não tem que se apegar às circunstâncias. Você não tem que se apegar às coisas que podem ser vistas e palpáveis. Você não tem que se apegar à vassoura de fogo.
ao tapete consagrado, a água ungida, a caneta dos desejos, a rosa consagrada, a vassoura que vai varrer todo o capiroto. Você não tem que se apegar a essas coisas, você tem que se apegar à palavra do Senhor. É a palavra que tem o poder de mudar, de transformar, de fazer o impossível acontecer na tua vida. Você tem que se apegar, você tem que crer na palavra. E aquele homem, ele creu mesmo não tendo visto o seu filho. Na hora que Jesus falou a palavra, ele não viu o filho dele sendo curado com os olhos carnais, mas ele viu o filho dele sendo curado com os olhos da fé. Primeiro você vê com os olhos da fé, para depois você ver com os olhos carnais. Você quer ver o milagre se manifestar, o milagre acontecer na tua vida? Então primeiro você tem que ver com os olhos da fé. Fecha os teus olhos agora e começa a visualizar aquele milagre que você tanto precisa, aquele milagre que você tanto está esperando. Começa a visualizar aquele teu filho que tem dado trabalho, aquele teu filho que está preso nos vícios. Começa a visualizar ele se prostrando no altar de Deus, recebendo a Jesus Cristo. Começa a visualizar ele se batizando, se tornando um obreiro, um pregador da palavra. Começa a visualizar o teu cônjuge, ele voltando para casa. Começa a contemplar o teu casamento sendo restaurado, a tua família sendo edificada, porque assim como você está visualizando, assim Deus vai fazer. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh glória! Diga glória a Deus. Fique de pé. Você precisa se apegar à palavra. E a palavra de Deus, ela é uma pessoa. Você tem que se apegar à palavra de Deus para que você, e não só você, mas a tua família seja salva. A palavra de Deus diz que aquele oficial creu e aconteceu o seguinte, versículo 53, entendeu pois o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Repete comigo, e creu ele e toda a sua casa. Essa palavra é profética para a tua vida. Essa palavra é profética, é uma palavra rema para a tua vida. Se você crer nesta palavra, toda a tua casa também vai crer. Toda a tua palavra toda a tua família vai se converter. Mas você precisa crer e não abrir mão da fé. Você não pode ser aquela pessoa inconstante que quando vê o negócio complicando, você começa a abrir mão da fé. Você não pode abrir mão da tua fé. Ainda que pareça que o negócio está perdido, ainda que pareça que o negócio está perdido, faça como esse homem continuou crendo, mesmo quando tudo estava mostrando que era o fim. E então a família dele viu a glória de Deus. A tua família só vai crer em Jesus Cristo quando ela vê que você crê e não abre mão da tua fé. Enquanto você for essa pessoa que uma hora crê e daqui a pouco você não crê mais, está lá prostrada na cama, só chorando, se lamentando, murmurando.
Enquanto a tua família ficar vendo você, uma hora crê, outra hora você diz: eu não creio mais, eu não vou mais para a igreja. A tua família, ela vai perceber que você ainda não creu de verdade. Enquanto você ficar nessa inconstância, nada vai acontecer. Mas se você tomar posse da palavra e reter ela, então o milagre vai acontecer e toda a tua família vai ver que há um Deus vivo na tua vida, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que restaura. Hoje Jesus, Ele quer salvar você. Ele quer te salvar da condenação eterna. Ele quer salvar você da condenação. A palavra diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. E essa morte se refere à eternidade separado da presença de Deus no inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas para que o homem seja salvo, ele tem que crer na palavra. E a palavra não é apenas uma junção de letras, a palavra é uma pessoa. A palavra que salva, que liberta, é Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo e você precisa fazer como esse homem. Ele se humilhou, ele orou, ele buscou ao Senhor Jesus e ele se converteu dos seus maus caminhos. Então, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e quer recebê-lo hoje, ergue a tua mão direita. Você que ergueu a mão, vem aqui para frente, vamos aplaudir. Fica aqui diante do altar, coloca a mão sobre o local do teu coração, fecha os teus olhos, vamos aplaudir a Jesus Cristo. Algum obreiro, fica aqui ao lado desse nosso querido. Tem mais alguém que hoje quer receber a Jesus Cristo?